voltar aqui para o nosso projeto, vou acessar aqui o arquivo history.ts, e aqui no método a gente consegue alterar através do map. Então, vou definir aqui uma variável chamada C. Vamos abrir e fechar chaves aqui. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar, né, os próprios dados dela, porém formatado. Então, aqui, o primeiro dado que a gente tem aqui é o applicate, que vai receber ele mesmo, né? Eu não quero alterar ele. Beleza, vírgula. O segundo é o create, vai receber ele mesmo. Bacana. Qual o outro que a gente vai alterar? Temperatura atual. Na verdade é o maxtemp, né? Vamos ter lá a ordem aqui. E aí esse maxtemp é o que a gente vai utilizar aqui, o método matchFloor, né? Ele consegue fazer um arredondamento para baixo. O que eu vou passar aqui como parâmetro? Nossa variável C.maxtemp. Beleza? Bacana. Agora, o que eu vou fazer? Né? Vou fazer a mesma coisa para as outras temperaturas, né? Para mim, temp, matchFloor, já me dá a sugestão aqui. Beleza. Para o próximo, vou fazer a mesma coisa que a temperatura atual, né? Aqui. Uma vírgula aqui no final. Beleza. Agora a gente completa para mim. Vamos fazer a mesma coisa. matchFloor. Bacana. Vou colocar uma vírgula no final aqui. Né? E o último são os liter stage name. Vai receber ele mesmo. Na verdade, aqui, pessoal, a gente precisa configurar aqui para receber a própria variável, né? Então, vamos usar aqui, deixa eu só alterar aqui, beleza. No final aqui também, waterName, que é o name. Beleza. E, por fim, a waiter stage abreviado, né? C.waiter stage abreviado. Belezinha. Então, o que acontece aqui? A gente está retornando, né, a nossa variável clima, ela modificada, né? A gente fez um tratamento. Vamos apagar aqui as linhas. Beleza, salvei. Vamos voltar agora lá para a nossa aplicação e vamos ver se a gente consegue recarregar a página aqui. Ah, bacana, aqui, ó, ele já recarregou para a gente. Eu recarreguei novamente. Beleza, aqui ele já tem agora aqui, ó, apenas 2 dígitos, né? Pedir para ele arredondar para baixo. Legal. Vamos agora acertar aqui a nossa imagem, né? A imagem da temperatura. Para isso, a gente vai criar um método. Né? Vou voltar lá agora para o nosso clima.view. Vamos criar um método aqui. Esse método a gente pode chamar ele de... Deixa eu ver aqui, imagem... Vamos utilizar lá uma imagem SVG. O que eu vou receber como parâmetro, né? Eu vou receber como parâmetro a imagem. Na verdade, é o caminho, né? Vamos definir aqui como imagem, né? Vai ser do tipo string. O que vai me retornar? Vai me retornar também uma string. Eu vou abrir e fechar chave. E aqui dentro a gente vai retornar o endereço onde tem a imagem. Então, eu vou retornar aqui o endereço da imagem. Return. Beleza. E aí, onde está esse endereço? No próprio site do MetaWater. Vou acessar aqui o link, ó. Perdão, é esse outro aqui. Aqui a gente já tem a URL, ó. Como é que eu descobri isso? Na própria documentação, né? Deixa eu voltar aqui. Na própria documentação, ó, ela dá para a gente aqui as imagens, né? E a abreviação, né? De cada imagem. É o que a gente está recuperando da nossa API. Né? A gente está recuperando aqui o nome abreviado. Então a gente consegue, através do nome abreviado, acessar a imagem. E aqui ele dá o exemplo para a gente, ó, da URL. Ó. Então, se eu acessar aqui, ó, essa URL,
passando o nome abreviado, a gente tem a imagem. Eu vou passar o C aqui, ó, no lugar do X. Vou usar o SVG mesmo. Então, nessa URL aqui, ó, depois do bar.com, ó, eu vou colar aqui o endereço que ele me forneceu e vou passar o C. A gente tem aí a imagem. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para a gente poder acessar através do nosso projeto aqui. Então, no nosso projeto, eu vou voltar aqui para o clima.view e aqui eu vou colar aquela URL, né, que é padrão, né? Porém, o que muda aqui é o final, né, que é a imagem que a gente vai recuperar do nome abreviado. Como é que eu recupero do nome abreviado? Passando, né, o nome abreviado para esse parâmetro. Então, aqui eu vou pedir, então, para adicionar, né? Então, a gente vai concatenar aqui, usando mais a imagem, né? E o que eu concateno mais aqui? A extensão da imagem. No nosso caso, a gente vai usar SVG. Então, final aqui, ponto vírgula. Como é que eu uso agora esse método? Vou copiar ele aqui e a gente precisa fazer uma alteração aqui. A gente precisa modificar aqui o src, né? A gente vai usar aqui uma diretiva do próprio view, né? Ele vai conseguir recuperar para a gente aqui o valor da nossa variável, né? Bem simples. Então, eu vou abrir aspas duplas, vou colocar aqui o nosso parâmetro, vou abrir e fechar aspas, né? E aqui a gente passa a nossa variável temperatura, ponto, e o nome abreviado. Beleza? Vou salvar aqui, né? Então a gente está recuperando aqui a nossa API, o nome abreviado. Vamos passar para o nosso método, né? Nosso método consegue retornar, né, toda a URL, né, já com um caminho correto, e aí a gente consegue visualizar agora na nossa aplicação. Vamos pedir para ele recarregar. Beleza, ele está recarregando, formatou. Beleza, bacana, ó. A gente conseguiu recuperar a imagem. Ela está gigante, então a gente vai precisar fazer um tratamento aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso projeto. E aí a gente agora pode criar, então, vamos criar um CSS aqui. Vamos definir o nome aqui. A gente pode colocar aqui. Acho que aqui fica bacana. Vamos, na verdade, dentro da imagem, né? Vamos definir aqui o nome. Uma classe, né? Class. A gente pode colocar o nome aqui como... vamos deixar como tempo mesmo. Uma classe chamada tempo. O clima, vamos deixar clima. E aqui, o clima, a gente pode fazer da seguinte forma, né? A gente pode definir aqui como o tamanho, né? A gente pode definir uma classe aqui do tamanho. Vamos definir aqui como clima. Vamos abrir e fechar aspa. Aqui a gente pode deixar aqui um widget. Um widget, vamos deixar com, sei lá, 20%. Vamos ver como é que ele fica. Vamos voltar aqui. Vamos recarregar nossa página. Está recarregando. Vamos ver se a gente conseguiu tratar essa imagem. Ó, já ficou melhor, né? Já ficou mais bonitinho aqui. Bem bacana, né? Vamos alterar a data aqui. Vamos colocar uma outra data para a gente ver como é que ele se comporta. Nossa data aqui está no clima view. Vamos colocar aqui dia 3. Vou colocar o 03 aqui. Vamos recarregar nossa página. Bem bacana, já está tomando formato, né? Ó, no dia 3 ou 4, ó, temperatura 18 graus, máxima 25, estava chuvoso, né? Bem legal isso aqui, né, pessoal? Bom, vou finalizando o vídeo por aqui, né? E aí a gente vai fazer mais algumas alterações para a gente ver o funcionamento aí do Vuex, né? Esse gerenciamento de estado do qual a gente tanto comenta. Mais alguns ajustes. Eu vou alterar aqui o título aqui da nossa página clima. Vou voltar aqui para o nosso projeto. Vou abrir aqui o arquivo ClimaView. Vamos definir aqui como título previsão do tempo.
Vou retornar agora para o nosso componente clima.view. E eu quero também estilizar aqui o nosso parágrafo, onde demonstra a temperatura. Então vamos criar uma classe aqui, chamada temperatura. Vou igual aqui, né? Beleza. Aqui também eu esqueci de digitar aqui temperatura máxima, né? Vou deixar como max. Vou deixar aqui com espaçamento. Bacana. Então aqui eu vou estilizar essa tag parágrafo. Então vamos criar aqui um estilo para ela. Vou abrir e fechar a chave. Bom, eu quero definir aqui um fundo, então vou colocar aqui um background color cinza. Vamos alterar aqui para cinza. É um cinza bem clarinho. Opa! E eu acho que essa cor aqui já está bom. Esse cinza aqui está legal. Bom, outra coisa que eu vou definir aqui é o tamanho do nosso parágrafo. Então eu vou deixar aqui acho que 14 em, acho que está um tamanho bom. Bom, vou definir aqui também uma fonte, mais ou menos aqui eu acho que 20 px. Fica legal, 20 px. Eu vou centralizar também aqui o nosso parágrafo. Então eu preciso fazer aqui uma margem top, na verdade é margem left, né? Margem left alto e o margem hard. Margem como alto. Também eu vou definir ali um espaçamento, né, entre a nossa imagem, né, e o texto. Então aqui eu vou colocar um margem top eu acho que de 15 px já está bom. Beleza. Bom, eu vou diminuir também aqui um pouquinho a nossa imagem, né? Acho que exagerei também um pouquinho, acho que 15 px está um tamanho legal. Vou salvar aqui, vamos voltar aqui para o nosso browser, vamos recarregar a página e ver como é que está ficando. Beleza, então a gente alterou aqui a previsão do tempo, estilizamos aqui o nosso parágrafo. Bom, eu acho que o que a gente pode fazer para a gente entender também um pouquinho aqui o uso do Maps, a gente poderia criar uma barra, né? Criar um menu, que a gente tem alguns acessos, né? Para a gente poder mudar aí essa data, né? E aí ele recalcular o tempo. Não recalcular, né? Exibir um outro tempo de acordo com o dia selecionado. Bom, então vamos usar aqui um componente, né, do Bootstrap chamado toolbar. Eu já deixei aberto aqui, ó. Então o que eu quero fazer, né? Vamos usar eu vou copiar aqui essas tags, né? E aqui como exemplo, eu vou mudar aqui o edit para hoje, o undo para amanhã, e quando a gente clicar sobre os botões, para ele poder exibir, né, a temperatura de acordo com o dia selecionado. Outra coisa que a gente vai fazer também é usar os botões para avançar a data, né? A gente pode ir para a próxima data ou retornar para a data anterior. Então, eu vou copiar aqui, vou voltar para o nosso projeto. Vamos criar mais um componente. Então, aqui dentro da pasta componente, com o botão direito, vou dar um novo arquivo. Vamos chamar de toolbar. Toolbar.view. Bacana. Vou usar aqui o template padrão, né, do view. A gente precisa definir aqui não precisa definir nenhuma div, porque eu vou colar já o conteúdo aqui dentro do template. Beleza. Colei aqui o conteúdo. Vamos definir aqui ele, né, que a gente está usando TypeScript. Então a gente precisa definir aqui como ling.ts. Bacana. Aqui no export default a gente precisa criar a nossa classe, né? Então a gente vai definir o nome dela como toolbar mesmo. Então export default class como toolbar e a gente estende, né? Do root. Beleza. Então vamos fazer o import aqui do root. A gente precisa fazer um import tanto do componente, né? Esse aqui vai ser um componente, quanto do Vue. E a gente está utilizando aqui o Vue
Proprietary Decorator, né? Então, vamos carregar ele aqui e ajustar. Bacana. Aqui no Export, né? Extend, né? Então, vamos acertar aqui. Extend de View. Beleza, a gente precisa definir que isso aqui é um componente. Bacana. Então, aqui, vamos ver aqui que a gente já pode alterar. Então, aqui no Edit, eu vou passar a data. Vou passar a data não, a descrição como hoje, né? Quando a gente clicar nesse botão, ele vai trazer a temperatura do dia. E vamos criar aqui também, ele trazer a temperatura de amanhã. Esse outro aqui eu vou apagar, né? Beleza. Vou salvar aqui. E agora a gente vai adicionar esse nosso componente dentro da nossa view, né? Vou colocar aqui dentro do clima view. Então, beleza. Então, vamos importar aqui o nosso componente. Import toolbar. De from. Ele está dentro de componentes, né? Então, barra, dois pontos, barra, components, barra, toolbar. Beleza. Como é um componente, né? Então, a gente precisa adicionar ele aqui dentro do nosso decorates@componente. Eu vou utilizar ele aqui depois da previsão do tempo. Vamos informar aqui, barra div não, né? Barra toolbar. Me adicionou mais uma div, onde aqui? Vamos apagar essa div que adicionou, né? Aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos voltar aqui, para me ver o que adicionou a mais aqui. Ah, ele acabou bagunçando o nosso template aqui. Deixa eu apagar aqui, beleza? E esse aqui também não existe. E aqui a gente arruma para div. Pronto. Beleza. Retornei aqui para o nosso padrão. Aqui está dentro de uma div e aqui está dentro de outra div, né? Nossa, ele fez uma bagunça aqui, né? Beleza. O que eu quero adicionar ele é aqui dentro. Né? Entre o H1 e o clima. Então, deixa eu corrigir aqui. Barra. Fechou. Beleza. Fechamos aqui a barra. Então, eu vou salvar aqui o nosso clima view.vui. E vamos ver como é que ficou o nosso template. Vou voltar aqui para o browser. Vamos abrir aqui o nosso clima. Bacana, ele adicionou aqui. Agora, vamos só entender aqui por que ele adicionou do lado esquerdo. Deixa eu ver aqui. Beleza, não tem nenhum CSS. Então, vamos voltar aqui para o browser. Vou inspecionar aqui a página. Vamos ver aqui o elemento. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar sobre essa tag aqui, toolbar. Ele está usando o flex, né? Então, aqui quando a gente deixa o cursor, né, sobre a tag div, né, a tag aqui principal, a gente tem acesso aqui, ó, ao display flex. Então, se eu clicar aqui no ícone, ó, ele me abre aqui algumas opções, ó. Ele está usando aqui essa opção. Na verdade, eu quero ele centralizado, né? Então, essa primeira aqui, ó. Beleza. Então, aqui ele adicionou para mim, ó, Justify Content Center. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse CSS aqui e vou adicionar lá no nosso componente. Então, vou voltar aqui para o projeto. Vamos abrir aqui o toolbar.view. Dentro da tag aqui Style, vamos colar aqui o nosso conteúdo. A única coisa que eu vou alterar aqui é o Justify Content Center, né? Que ele já tem um padrão dele. Vou salvar aqui e vou recarregar nossa página novamente. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos recarregar nossa página. Bacana. Agora a gente já tem aqui o nossa barra, né? Nosso menuzinho aqui. Esse menu a gente vai conseguir controlar as datas, né? Quando eu clicar aqui no hoje, ele traz a temperatura atual. Quando eu clicar em amanhã, ele vai trazer a temperatura de amanhã. E os botões aqui a gente vai fazer criar um método para avançar a data ou retornar a data, né? Vamos criar lá os nossos dois métodos, né? Para a gente conseguir retornar a previsão de hoje e de amanhã. Então, retornando aqui para o nosso projeto, dentro do toolbar, né?
eu vou aqui entre a chave, vamos criar esses dois métodos. Bom, o primeiro método eu vou chamar como hoje mesmo, né? Então, vamos chamar como hoje. Beleza. E esse nosso método hoje, então a gente vai criar uma constante chamada hoje. Vamos utilizar nossa dependência moment. Beleza. Dentro da moment, não dentro da moment, né? Dentro da a moment, né, ela oferece para a gente um método que a gente consegue adicionar data, né? Então, no caso de amanhã, eu vou adicionar mais um dia. Como eu quero a data atual, então eu simplesmente vou pegar o momento de hoje formatado com a data. Formate, a gente vai passar Y, que é o ano, vamos informar aqui o mês e vamos informar o dia. Beleza. A gente precisa fazer um import, né? Esse moment. Vamos aqui o import moment from moment. Import aqui dentro do script, né? Beleza. Então aqui a gente já tem a variável hoje, né? E aí eu vou passar ela para quem? Eu vou passar ela para o nosso tempo por data, né? Que é aquele nosso método que retorna os dados da API. Então vamos exportar aqui também nossa history tempo. Então, está dentro do pacote history. History barra, então barra aqui, history. Bacana. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos chamar o tempo e o nosso método por data, passando como parâmetro a data de hoje. Beleza. Qual outro método que a gente vai criar? De amanhã. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar uma const chamada amanhã. Vamos utilizar aqui o moment. E agora ele oferece aqui um método chamado add. Esse add a gente vai adicionar um dia, né? A gente quer a data de hoje mais um dia. E eu preciso informar o que eu vou passar aqui, né? No caso, eu vou ter aqui o dia. Então, eu preciso passar aqui o days como segundo parâmetro. E depois, formatar, né? Vamos formatar essa data aí. Beleza. Então, vamos chamar aqui também o tempo por data, passando o parâmetro amanhã. Então, legal. Então, aqui a gente já tem os dois métodos criados, né? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Chamar ele dentro do nosso template ali, né? Dentro do nosso botão. Então, vamos voltar aqui. Dentro da tag aqui, botão, a gente vai chamar aqui o @click. Então, no hoje, vou chamar @click, passando aqui hoje. E o de amanhã, o @click, passando como conteúdo amanhã. Que ele adicionou aqui, deixa eu só apagar isso aqui, bagunçou o nosso código aqui. Então, é entre a tag aqui. Então, clique igual amanhã. Beleza, vou salvar aqui. Bacana, salvei. Vamos voltar lá para o nosso site para a gente ver como é que está ficando. Vamos recarregar aqui a página. Beleza. Bom, a temperatura de hoje é 19 graus, máxima de 29. Vamos ver se de amanhã muda alguma coisa. Bom, então amanhã mudou, foi para 19 graus, né? Continua a temperatura mínima, mas a máxima 26 graus. E repare, ó, que a imagem também mudou, né? Amanhã vai estar mais chuvoso. Né? Eu clicando aqui, ó, ele mudou a imagem. Então, repare que a gente já conseguiu, né, utilizar todo aquele gerenciamento de estado, né? Eu estou em um componente, né, utilizando o recurso do Vuex, alterando, né, toda os dados, né, de um outro componente.
Então, beleza. Então, aqui a gente já conseguiu ter essa visão. Repare também aqui, ó, que a data ela também é reativa. Ó. Ela consegue alterar para mim automaticamente. Criar mais alguns métodos, no qual a gente vai criar um método para avançar a data e outro para retornar a data. Em seguida, vamos vincular esses métodos aos nossos botões. Então, vou retornar aqui para o nosso projeto. Vamos acessar aqui a nossa history. E logo após aqui a nossa action por data, vamos definir mais um método assíncrono, onde vamos determinar aqui o nome como próxima data, onde não recebe parâmetro e precisa retornar aqui a nossa data atual. Então, vou passar aqui o nosso tis.date. Precisamos informar aqui nosso decorator @action, no qual recebe um commit chamando a nossa mutate, no qual vai ser responsável por alterar o nosso estado. Vamos definir aqui o nome da nossa mutate como avançar data. Avançar data. Bom, vamos agora aqui definir um outro método, async, como data anterior, também não recebe parâmetro e retorna a nossa data atual. Tis.date. Vamos informar aqui o nosso decorate @action, passando o commit. No nosso caso, vai chamar aqui o nosso annotation, retornar data, no qual vai poder realizar a alteração do nosso estado. Bom, vamos chamar a nossa primeira mutation aqui, que é o avançar data. Como parâmetro, ela recebe o retorno, né, da nossa ação próxima data, ela recebe um date, passando para o avançar data. Então, aqui a gente vai receber um date, que é do tipo string, e a gente vai atualizar agora a nossa data atual. Então, vamos chamar o tisDate, passando como parâmetro nossa dependência moment, onde ela recebe o nosso date e eu preciso informar o formato que ela está sendo passada. No nosso caso aqui é ano, mês e dia. A gente precisa aqui adicionar um dia e precisamos informar que é no dia. Então, vou informar aqui days. Por fim, a gente precisa retornar essa data formatada. Então, a gente vai usar o format, passando como parâmetro ano com 4 dígitos, mês e dia. Beleza. Agora a gente precisa informar aqui a nosso decorate @mutate, onde a gente vai dar, né, o poder ao método para que ele possa fazer a alteração do nosso estado. Então, o próximo mutation aqui é o retornar data. Então, vamos definir aqui o método retornar data. Também como parâmetro recebe um date do tipo string. E vamos atualizar aqui a data atual. tis_date. E ela recebe também a nossa moment, passando como parâmetro o nosso date. No nosso caso aqui, a gente vai adicionar menos um dia, né, que a gente está retroagindo a data. Também vamos informar que é no days. E vamos chamar o nosso format, passando aqui o ano, mês e dia. E por fim, chamar o nosso decorate mutation, dando poder ao método para que ele possa realizar a alteração do estado. Bom, vou criar mais um método aqui, chamado setDate, no qual também recebe um date
do tipo string, e a gente também vai atualizar a data. No nosso caso aqui, a data atual, né? Que é o choose.date. E como ela recebe o nosso próprio parâmetro aqui, que é o date. Vou informar também que esse método ele utiliza mutation, né? Que é responsável por alterar o nosso estado. E vou salvar. Beleza, com nossa history salva, agora a gente pode já utilizar no nosso componente toolbar. Então, eu vou acessar aqui o componente toolbar, onde a gente vai criar um método assíncrono, né, também. Vamos chamar aqui o nome do método como próxima data. Ele não recebe parâmetro. E agora a gente vai utilizar aqui a nossa history, que no caso a gente definiu como tempo. Então, vou digitar aqui tempo, ponto, próxima data. Próxima data. Beleza. Então, logo após ele calcular essa nossa próxima data, a gente já pode fazer o uso de um segundo método. No caso aqui, eu vou definir aqui o método como consultar por dia. Por dia. Esse nosso parâmetro consultar por dia, ele não vai receber nenhum parâmetro. Então, eu vou abrir e fechar a chave. No caso aqui, a gente vai criar uma const newDate, que ela vai receber a data atualizada da nossa history tempo, que é o ponto date. Ponto date. Em seguida, a gente pode utilizar aqui a nossa history, passando por data, o método, a nossa nova data. Beleza. Então, assim que ele calcular a próxima data, a gente já pode pedir para ele atualizar a nossa previsão do tempo. Então, eu vou chamar aqui, consultar, preciso informar que o X, né? Nosso método está dentro dessa nossa classe, é consultar por dia. Por dia. Bom, a gente precisa também informar aqui que a gente só pode chamar o segundo método depois que o segundo for concluído. Então, eu vou informar aqui para ele aguardar. Então, a gente usa aqui o await, né? Await. Prontinho. Bom, vou fazer a mesma coisa para a data anterior. Vamos criar aqui o método async, definindo o nome dele como data anterior. Não recebe parâmetro. A gente aguarda, né, executar a data anterior de calcular. Então, eu vou passar aqui a nossa history, ponto, data anterior. E em seguida pedir também para ele calcular, né, a previsão do tempo com a nova data. Então a gente chama o nosso método consultar por dia. Bom, o que a gente pode mais fazer aqui? Eu percebi que o método de hoje e de amanhã, eles apenas estão passando a data calculada, né, de hoje e de amanhã. Porém, não está atualizando a nossa data em nossa history. Então, vamos criar mais um método no qual ele vai receber essas datas e realizar o cálculo através dela. Então, vou definir aqui consultar, tá, por data. Recebe como parâmetro o nosso date do tipo string. Vou abrir aqui e fechar a chave. E a gente vai agora atualizar a nossa data, né? A nossa data atual. No caso aqui, a gente vai chamar o nosso tempo, ponto, setDate.
passando como parâmetro a data recebida. Em seguida, a gente pode chamar a nossa history, tempo, ponto, por data, passando como parâmetro o date. Beleza. Com o nosso método já criado, então a gente já pode chamar aqui, ao invés de tempo por data, a gente chamar o nosso tis ponto consultar por data, passando como parâmetro amanhã. Amanhã. Bom, no nosso método de hoje, vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar o nosso novo método, né? Consultar por data, passando como parâmetro hoje. Pronto. Bom, com nossos métodos já criados, vamos agora definir o uso deles nos nossos botões. Então, vou acessar aqui nosso template. Vamos definir aqui no nosso primeiro botão o arroba clique, a ação de clicar, passando como parâmetro, aqui seria data anterior. Então, data anterior. Data anterior. E o outro seria o próxima data. Vou copiar aqui a próxima data e vamos definir no nosso botão o arroba clique, passando como parâmetro próxima data. Beleza, vou salvar o nosso arquivo e agora vamos acessar o nosso site. Bom, vou só recarregar ele aqui para a gente atualizar ele. Ele vai calcular a previsão do tempo, que hoje é dia 15, e vou avançar aqui a data. Bacana, funcionou. Então agora aqui ele já passou para o próximo dia. Vamos voltar aqui para hoje. Ele calculou. Vamos retornar o dia, né? No caso aqui seria dia 14. Beleza. Isso aqui a gente já consegue perceber que com o uso, né, da nossa history, a gente já conseguiu alterar o estado aqui do nosso componente. Então eu vou aqui clicar em amanhã e vejo que ele renderizou, né, a nossa view. A gente tem um componente aqui, o toolbar, né, no qual aqui a gente está avançando as datas e ele está conseguindo aqui alterar o nosso template, né? Bacana. Então, dia 19/4 aí vai estar um dia ensolarado, né? Mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Antes de finalizar, eu vou fazer mais algumas alterações em nosso componente, para que a gente possa entender melhor todo esse gerenciamento de estado realizado pelo Vuex. Então, vou retornar aqui para o nosso projeto. Vamos acessar aqui o componente clima e adicionar mais uma tag. Essa tag a gente vai definir como parágrafo. Então, parágrafo, vamos colocar aqui como temperatura, a classe, né? E como conteúdo, eu quero recuperar aqui o estado da temperatura atual. Então, aqui vamos colocar temperatura, ponto, temp. Vamos definir aqui também o grau Celsius. E escrever aqui temperatura atual, né? Então, vamos deixar como atual. Atual. Então, essa temperatura atual, eu também quero recuperar ela no nosso componente HomeView. Então, posso acessar nosso HomeView. Vamos importar aqui a nossa history, que a gente definiu com o nome de tempo. Ela se encontra no diretório history/history. Bom, vamos criar aqui agora um método dentro da nossa HomeView. Método não, né? Vamos recuperar, né? Então a gente precisa definir aqui o get temperatura, onde a gente vai retornar essa temperatura recuperada pela nossa API. Então, retorno tempo ponto temperatura. Lembrando que a gente recupera a primeira posição do nosso array. Beleza. Então, com a temperatura aqui definida,
Vamos criar mais uma tag aqui. Vou definir essa tag aqui como smell. Smell. Onde a gente vai recuperar, né, a temperatura atual. Então, eu vou digitar aqui temperatura, ponto, e tempo. Vamos colocar aqui o grau Celsius. E eu vou criar também aqui mais um parágrafo. Vou criar aqui mais um parágrafo. Onde eu quero recuperar também o conteúdo aqui do estado atual. Né? Se está chuvoso, nublado ou um dia ensolarado. Então, a gente vai definir aqui, ó, temperatura, ponto wither, stage name. Pronto. Eu vou também estilizar essas duas tags. Vamos estilizar ela. Eu quero colocar um fundo aqui, um fundo verde. Então, eu vou recuperar aqui. Repare que já trouxe para a gente, no momento que a gente salvou, já trouxe aqui, ó, temperatura atual. Bom, eu vou inspecionar a página aqui para a gente copiar o código, né, dessa cor verde. Beleza, vou copiar aqui o color. Vou voltar aqui para o nosso projeto. E vamos criar aqui, que não tem o style, né? Então, vamos criar aqui o style. Vamos definir aqui o nosso CSS como texto. Bom, eu quero passar um background color. Eu quero passar um fundo verde, que é aquele que a gente copiou. Vou definir também aqui um font size. Font size. Eu acho que um tamanho bom, 32 pixels, né? Que eu acho que é uma fonte grande. E vou definir aqui também o color white, cor de fonte branca. Beleza. Agora a gente já pode adicionar aqui a classe, nossas duas novas tags, que é texto. Vou adicionar também aqui na parágrafo, né? Texto. E vou salvar aqui o nosso componente. Bom, ele está buildando aqui. Vou aguardar ele buildar. Beleza, ele buildou. Vamos voltar aqui para o nosso site. Vou fechar aqui o inspecionar. E a gente está aqui no dia 15, né? A data de hoje. Vamos para a próxima data. Beleza, ele trouxe aqui para a gente a temperatura atual de 21 graus. Eu vou acessar aqui agora a nossa home. Tem que estar exibindo 21 graus. Bacana. Então aqui a gente já conseguiu visualizar todo esse comportamento do nosso componente, né? Onde a gente utilizou ali todo o gerenciamento de estado do Vuex. Vamos recarregar a página e ver esse estado inicial. Beleza, ele inicia aqui com um estado de 0 grau. Vamos acessar aqui o clima. Beleza, ele está recarregando aqui para a gente. Recarregou, né? Então ele trouxe para a gente aqui a previsão do tempo para o dia de hoje. Vamos até o dia 19 e ver qual que é a previsão do tempo. Dia 18, dia 19. Beleza, então como temperatura atual, né, tá trazendo para a gente 23 graus. A gente acessando a home, tá lá, né? Então, através, né, do Vuex, a gente consegue compartilhar esses dados, né, onde eles são reativos, né? A partir do momento que eu alterei, né, ali na barra, né, naquele toolbar que a gente criou, ele replicou isso para todo o nosso site, né, se tornando assim esses dados centralizados, onde a gente consegue ter um retorno muito mais rápido, utilizar e gerenciar toda essa cadeia pelo Vuex. Pessoal, para finalizar, vamos fazer a instalação do plugin do Vue. Né? Vamos adicionar ele no nosso Chrome. Então, vou abrir aqui uma nova aba e vamos digitar aqui Extension Chrome Vue. Vou acessar aqui o primeiro link, né? Vue DevTools. Em seguida, a gente vai clicar aqui ó, em usar no Chrome. Depois adicionar a extensão. Bom, essa extensão ela serve para a gente fazer um debug, né? Então a gente consegue visualizar ali os dados do nosso componente, né? O estado do componente. A gente pode também manipular ali algumas informações, né? E aí com isso a gente consegue entender melhor ali, como é que a gente está interagindo, né, com o nosso componente. Beleza.
Ele está adicionado aqui já a nossa extensão, então eu vou clicar aqui na extensão e vamos habilitar ele. Então, View DevTools. Beleza, está habilitado. Ele adicionou um ícone aqui, ó, repare que ele está cinza. Quando a gente possui um site, né, que foi desenvolvido com Vue, e a gente entra nele, no caso aqui eu vou recarregar, ele vai mudar aqui, ó, ele vai acender, né, ele vai ficar verdinho, ó. Beleza, isso significa que o nosso site ele foi desenvolvido com Vue. Logo, a gente consegue utilizar essa ferramenta, o Vue DevTools. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou na opção aqui, ó, inspecionar. Repare aqui que a gente tem a barra padrão, né, do browser, e no final aqui ele adicionou o Vue. Né? Bom, aqui tem uma pequena introdução, né, eu vou pular essa introdução. Né? E aqui a gente tem a ferramenta do Vue, né, que a gente consegue ver aqui o nosso componente, né, ele retorna para a gente alguns dados, né, conforme a gente vai navegando. Aqui é como se fosse um elemento da página mesmo. No nosso caso aqui, o componente HomeView inicia aqui com a computer, né, que os dados não estão preenchidos. Iniciou com 0 grau, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em clima. Beleza. Repare aqui que agora eu estou no componente clima, ele me retorna aqui o tempo, né, de execução, por onde eu passei. Repare que a data aqui ele já carregou, né, com a data de hoje. No caso aqui no dia 13/4, né, de 2022. E se eu voltar agora na home, né, onde ele traz para mim a temperatura, e acessar ela aqui novamente, ó, repare que ele preencheu ela. Né? Esses dados aqui a gente pode analisar, né? Pode fazer algumas análises, dependendo do que a gente tiver com dificuldade de entendimento. E eu vou acessar aqui, ó, a timeline. A timeline, ó, se a gente passar o mouse aqui, a gente for percorrendo, ó, ele me passa aqui, ó, por onde eu passei, né? Ó, eu estava na home e depois eu cliquei no clima. Né? Então, no timeline aqui, a gente consegue ver todo o histórico, né? Rastrear todo o processo que foi realizado aqui pelo usuário. Né? Eu vou clicar aqui, ó, em amanhã e depois eu vou clicar aqui na retornar a data. Né? Então, aqui ele vai criando a timeline, ó, tudo por onde eu passei. Ó. Ó, repare que ali, ó, onde está o botãozinho, ele criou uma caixinha, né? Tem uma caixinha ali. Eu posso também, ó, utilizar um outro recurso aqui, ó. Eu vou clicar aqui no inspecionar